Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Caribe Entrevista, onde nós recebemos várias pessoas muito importantes do nosso curso da IBMEC. Me chamo Ana Carolina e para vocês que estão nos assistindo, hoje nós estamos com ele, professor universitário, muitos têm medo da prova dele, mas também é conhecido pelos meio pontos. Doutor em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, mestre em Relações Internacionais pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais e antigo pesquisador do Instituto de Relações Internacionais da Universidade Nacional de La Plata, do Observatório Político Sul-Americano da UPERJ e da Rede Latino-Americana de Política Internacional. Caribe Entrevista recebe Juan Cláudio Epstein. Bom dia. Bom, professor, começaremos com uma pergunta bem simples, assim. Quando você percebeu a sua vocação para relações internacionais? Eu comecei a ter interesse nesses temas vinculados às relações internacionais nos anos 90, né? Quando o mundo estava mudando rapidamente, era o começo do fim da Guerra Fria. Estavam acontecendo muitas transformações e um período em que muita gente estava tentando entender, né, o que estava acontecendo e também existia uma grande incerteza sobre o futuro, né? Então, nesse período de tantas mudanças, eu comecei a ter interesse por temas de relações internacionais. Poderia nos falar um pouco mais sobre a sua formação acadêmica na Argentina e no Brasil também? Sim, eu fiz comunicação social na Argentina como graduação, depois fiz mestrado em relações internacionais na Flaxo de Buenos Aires, nos anos 90, e depois eu fiz doutorado em ciência política aqui no Brasil, no Rio, no UPERJ. Entre 2002 a 2008. Uma próxima pergunta, dessa vez falando um pouco mais dos seus alunos. Quais são as principais competências e habilidades que você busca desenvolver neles? Eu tento que os alunos aprendam a se interessar por temas específicos, né, que a gente vê nas disciplinas, né, temas vinculados à história, teoria das relações internacionais. E eu considero que os alunos têm que gostar de estudar mesmo, né? É muito importante que os alunos desenvolvam prazer pelo estudo, pelo conhecimento de temas atuais, mas também temas vinculados à história, né? É importante que o aluno aprenda a pensar, a refletir por si mesmo, né? Que o aluno desenvolva interesse por temas que a gente vê nas disciplinas. Também, o que você mais gosta nos seus alunos? O que eu mais gosto dos meus alunos? Eu gosto quando os alunos realmente têm interesse em temas que a gente aprende nas disciplinas, né? Eu gosto quando o aluno está interessado em entender a realidade internacional a partir das perspectivas, das teorias que a gente estuda, né? Quando o aluno descobre que realmente é importante estudar as teorias, que ele precisa de um instrumental teórico para entender o mundo que a gente vive, né? Que pensar um mundo sem uma perspectiva teórica é impossível, né? Você precisa realmente ter um certo critério para entender a realidade. Agora uma pergunta que não quero falar, para você, nosso espectador aí, melhor prestar atenção. Como você distribui seus meio pontos? Os meio pontos, essa é uma pergunta difícil, né? Muito difícil. Os meio pontos, então, os meio pontos são distribuídos a partir de um critério muito básico, né? Quando o aluno realmente demonstra interesse, quando o aluno ele estuda realmente, né, a partir da bibliografia que eu recomendo, quando o aluno também incorpora outros assuntos aos temas que a gente estuda, aí nesse caso eu costumo dar meio ponto, né? Quando o aluno realmente está demonstrando que ele tem um compromisso com os temas, com a disciplina, com as matérias, né? É mais ou menos isso, não tem segredo. Não é muito difícil de entender, né? Acho que
Os alunos aprendem rapidamente quando eles ganham meio ponto e como obter meio ponto. Né? É isso. Então, anota aí. Anotem aí. Voltando ao foco na formação dos seus alunos mesmo, o que diria para aqueles que estão começando ou terminando o curso? Os que estão começando, eu acho que eles têm que realmente se dedicar muito, eles precisam estudar, precisam mudar um pouco a cabeça, porque eles já não são mais adolescentes, né? Eles já são adultos. Então, o que eu acho que os alunos que estão começando, eles precisam realmente amadurecer. Tem muitos alunos que chegam aqui no nosso curso e eles ainda estão muito acostumados com a escola, né? E a faculdade é diferente. Na faculdade você vai ter que estudar mais, vai ter que se dedicar mais, né? Tem que dedicar muito tempo aos estudos, né? E alguns alunos às vezes não conseguem entender, né? Que as coisas mudaram totalmente. E para os alunos que estão terminando, eu acho que eles precisam se especializar, né? Eles viram muitos temas durante a faculdade, eles precisam escolher um foco, né? Um tema mais específico. Eles podem se interessar mais por comércio internacional, por questões mais vinculadas à área acadêmica, né? Acho que eles precisam focar mais. Próxima pergunta. Você recomenda muitos livros durante a sua aula, tipo Diplomacy, séries como The Crown e filmes até como Oppenheimer, né? Mas assim, algum outro filme, livro e série que você considera indispensável para nossa área? Sim, bom, eu sempre recomendo o livro do Churchill sobre a Segunda Guerra Mundial. Acho que é um livro indispensável para os alunos que estudam no nosso curso, que fazem disciplinas teóricas ou disciplinas vinculadas à história das relações internacionais. Livros atuais que eu recomendo, eu acho muito importante o livro do Chris Brown, né? O título é A Guerra dos Chips. Tem outro livro muito interessante atual também, de um autor chamado Newman, são dois, Farrell e Newman, que trabalham o tema da construção do Império Americano, né? O título desse livro é O Império Subterrâneo. Ainda não tem uma tradução para o português, mas o título do livro, a tradução seria essa, né? O Império Subterrâneo. Esse é um livro atual muito interessante, que acho que seria de leitura obrigatória para todos os nossos alunos. Né? Esses são os dois livros atuais. O livro mais vinculado à história é o livro do Churchill. Eu também considero importante para os alunos mais interessados nas questões históricas o livro do Keylor, né? Sobre a história do século XX. Né? Esse é um livro muito bom, que eu uso bastante nas minhas disciplinas, inclusive na minha letiva da Guerra Fria. Sobre filmes, bom, tem muitos filmes, eu sempre falo muito de um filme clássico do Bertolucci, que é O Último Imperador. Um filme que venceu vários Oscars, inclusive nos anos 80. Bom, o seriado, um dos meus seriados favoritos é Carlos, né, sobre a história do terrorista mais famoso dos anos 70. E outro seriado muito bom é Narcos, né, esse também é muito bom, são 5 temporadas, todas são muito boas. Né? E mais ou menos isso, tem muitos filmes, livros, né, mas os meus preferidos são esses. E por último, para você, o que é ser profissional? Ser profissional é ser sério, né? Estar comprometido com os temas que o profissional trabalha. Ser profissional significa também respeitar os seus colegas, mas também pessoas que estão, né? Talvez estão ao seu cargo, né? Que estão dependendo de você. Ser profissional é sempre falar a verdade, né? Ser profissional é também confiar nos outros, né? Sempre com uma postura pragmática, realista. Né? Ser profissional é comer fruta. Então tá bom, professor. Gostaríamos de agradecer a você por participar e agradecemos você, público, por ter nos assistido até aqui. Me chamo Ana Carolina e esse foi o Caribe Entrevista.